Hoje o Jornal da Ilha fala sobre a comunicação no ambiente de trabalho. Estamos com a professora Márcia Galinski para falar a respeito desse assunto. Professora, somos seres comunicadores. Como a comunicação pode interferir no ambiente de trabalho? Bom, nós estamos constantemente interagindo com outras pessoas por meio da comunicação. Seja esta comunicação falada, escrita, por mímica, através de expressões corporais, ou mesmo agora pelos meios modernos de comunicação, como e-mail, WhatsApp, SMS, redes sociais. Então, nós estamos nos comunicando constantemente e com um público muito diversificado. Você falou da questão da comunicação empresarial. Você se comunica a todo momento com as pessoas que trabalham com você, com seus clientes, com seus fornecedores, enfim. Então, tornar esta comunicação assertiva, isso é muito importante. E a professora Márcia trouxe 3 pontos que são importantes para essa questão da comunicação no ambiente de trabalho. O primeiro seria ouça com atenção. Muitas vezes, uma comunicação onde as pessoas não têm essa capacidade de se interessar pelo que o outro fala, de demonstrar esse interesse com mais atenção, isso acaba provocando alguns ruídos, alguns mal-entendidos, algumas falhas de comunicação. Algumas pessoas ainda, elas já ouvem com uma certa resistência, com preconceitos. Então, nós precisamos demonstrar interesse, ouvir com atenção o que o outro quer falar, o que o outro quer transmitir. Muitas vezes a gente pensa em comunicação e a primeira coisa que vem à cabeça é comunicação, é falar bem, mas comunicação é saber ouvir também. Um outro ponto também é a questão de se expressar com clareza. As pessoas sabem ter essa expressão de maneira objetiva, de maneira clara? Não, a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas acabam se comunicando, mas de uma maneira muito pouco articulada. Então, as pessoas às vezes falam muito, mas dizem pouco. O que significa isso? Às vezes não tem um conteúdo, elas não são diretas, ou o que é mais importante acaba ficando de lado. E essa comunicação, ela é válida tanto para a comunicação verbal, como para a comunicação corporal. Então, nós falamos também com o nosso corpo, nós falamos por meio de um tom de voz. Então, eu posso elogiar um trabalho com ironia, de forma sarcástica, ou eu posso fazer isso realmente demonstrando o que eu gostei. Então, não é só o que se fala, mas é como nós falamos. Então, isso também é fundamental. Prestar atenção na nossa expressão corporal, porque ela também fala muito. E a questão de administrar os conflitos, a comunicação pode auxiliar nessa questão? Ela ajuda muito, porque se nós estamos nesse ambiente diversificado, com pessoas com pensamentos, ideias diferentes, dentro desta comunicação, podem surgir os conflitos, e os conflitos eles nem sempre são negativos. Então, quando esta comunicação consegue ser assertiva, quando eu consigo ter clareza no que eu falo, quando eu demonstro empatia, então, por que o outro falou aquilo? Então, às vezes, eu já crio aí um conflito, e às vezes não. Às vezes, é um ponto de vista que eu ainda não havia considerado. Então, nós devemos saber o momento de falar, o momento de observar, o momento de recuar. Então, a comunicação, ela exige também esse bom senso. A gente fala que comunicação é observação. Eu preciso entender muito bem o outro. E nesse processo de comunicação, eu preciso também ser um mediador. Então, a forma com a qual eu me posiciono, as minhas palavras, a minha postura, a minha expressão facial, tudo isso fala alguma coisa. E se eu quero ter uma comunicação assertiva, que gere bons resultados, eu preciso cuidar de todos esses aspectos. Tá certo.
Certo, a professora foi extremamente clara em suas observações, falando sobre comunicação. Muito obrigada, professora Márcia Galinski, sempre às terças-feiras aqui no Jornal da Ilha, falando sobre gestão de carreiras. E se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um tema, entre em contato conosco no Facebook da TV Ilha do Sol. Você pode deixar lá o seu contato, sua sugestão, e a gente vai responder aqui pelo quadro da professora Márcia Galinski. Voltamos ao estúdio.